O século de Satanás. O espírito do mal sempre esteve muito ativo no mundo. Nunca, porém, como no último século, que por isto mesmo se tornou conhecido como o século de Satanás. Em meio a uma verdadeira batalha cósmica, a criação inteira está sendo devastada pelas forças do mal, sem que a maioria se dê conta. O início da maciça investida satânica costuma ser situado no ano de 1884, quando daquela visão aterradora do Papa Leão XIII. O episódio, relatado pelo padre Domingo Petinino. No dia 13 de outubro, conta ele, o Santo Padre, terminada a missa, estava assistindo a outra, em ação de graças, como era seu costume. De súbito, foi visto erguer energicamente a cabeça, fixando-se num ponto acima do celebrante. Olhava sem pestanejar, com uma expressão de terror e assombro, que chegou a fazê-lo mudar de cor. Algo de estranho se desenhava ante seus olhos. Por fim, como voltando a si, ele se levanta e encaminha-se para o gabinete. Os presentes o acompanham ansiosos. Santo Padre, não está se sentindo bem? Precisa de alguma coisa? Não, nada. Fecha a porta por dentro. Meia hora depois, manda vir o secretário da Congregação dos Ritos e lhe entrega uma folha, pedindo-lhe que a mande imprimir e faça chegar aos bispos do mundo inteiro. O que conteria aquela folha? Uma oração para ser recitada no fim da missa. Dizia: São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate. Defendei-nos com vosso escudo contra os embustes e ciladas do demônio. Subjugue, ó Deus, insistentemente pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que vagueiam pelo mundo para perder as almas. Amém. Mais tarde, o próprio Papa contaria como tudo aconteceu. Durante a missa tivera uma visão na qual ouvira a voz profunda e gutural de Satanás jaquitando-se diante de Deus. Eu posso destruir a igreja e arrastar a humanidade toda para o inferno, mas para isto preciso de mais tempo e mais poder. Quanto tempo e quanto poder? Perguntou-lhe uma voz doce. A voz gutural redarguiu: de 75 a 100 anos, e mais poder sobre os que se põem ao meu serviço. Pois tens esse tempo, replicou a voz suave. A oração a São Miguel Arcanjo prescrita pelo Papa continuou sendo rezada durante o resto do século XIX, até 26 de setembro de 1964, logo após o Concílio Vaticano II, quando foi decretado: não se dirão mais as orações leoninas depois da missa. Foi justamente depois de suprimirem essas orações, comenta Câmpora, que a fumaça de Satanás entrou na igreja por todas as frestas, desencadeando a vertigem, o aturdimento e a aberração. E todas as medidas de doença social e declínio moral, como a taxa de crime, de abortos, de divórcios, etc., começaram a subir rapidamente a partir do final da década de 1960, poucos anos após esta oração ter cessado nas liturgias da igreja. Cumpria-se o prometido. Começava assim a realizar-se o que Nossa Senhora anunciara em 1634 à Madre Mariana de Jesus Torres, uma das 7 fundadoras do Monastério Real de la Limpia Concepción de Quito, Equador. São anúncios referentes aos nossos dias e impressionam pela precisão, riqueza de detalhes e semelhanças com as predições feitas em Fátima. Um dia, enquanto rezava diante do sacrário, a lamparina se apagou. Ao acendê-la novamente, a capela se encheu de luz e a Virgem apareceu.
A lamparina que viste apagar, falou ela à Madriana, tem muitos significados. No fim do século XIX e grande parte do século XX, surgirão várias heresias. A luz preciosa da fé quase se apagará nas almas, devido a uma corrupção dos costumes quase geral. Neste tempo, os ares se encherão de espírito de impureza, que a semelhança de um dilúvio de imundície inundará as ruas, as praças e os lugares públicos. Tamanha será a libertinagem que não haverá mais almas virginais no mundo. Ao controlar todas as classes sociais, as seitas penetrarão habilmente nas famílias e os demônios se gloriarão de alimentar perfidamente os corações das crianças. Perder-se-ão, assim, as vocações sacerdotais. Será um verdadeiro desastre. Satanás controlará a terra por meio de homens infiéis que, quais nuvens negras, escurecerão o céu, bloqueando a alvorada radiante da liberdade da Igreja. Tão terrível será esta noite que dará a impressão de o mal ter triunfado. Chegará então o meu tempo, quando destruirei de maneira assombrosa o orgulho de Satanás, lançando-o debaixo de meus pés, acorrentando-o no inferno e deixando a Igreja finalmente livre de sua cruel tirania. Uma advertência ainda mais clara se repetirá em La Salette. No ano de 1864, Lúcifer e um grande número de demônios serão soltos do inferno, e pouco a pouco acabarão com a fé até das pessoas dedicadas a Deus. Porque agora é o tempo de todos os tempos, o fim de todos os fins. A Igreja será eclipsada, e o mundo ficará em estado de consternação, confusão e perplexidade. Realmente, durante as aparições de La Salette e depois delas, a Igreja foi assediada por maçons e sociedades secretas. Uma mescla de sistemas filosóficos, liberalismo, racionalismo religioso, positivismo, secularismo, humanismo, indiferentismo, socialismo, marxismo, liberalismo teológico, feminismo radical, deísmo, agnosticismo, ateísmo e panteísmo. Produziu um leque imenso de erros a respeito de Deus, de Jesus, da Igreja, do pontificado e dos sacramentos que ainda perdura. Veja o que disse Jesus ao profeta Pedro II no dia 26 de abril de 2005. A Igreja Católica vem cedendo espaço para todos e dizendo que todos vão se salvar. Por isso, o Concílio Vaticano II abriu este espaço. Só nisto aí já diz quase tudo, que o homem pode mudar as leis de Deus. Imaginem se Jesus dissesse: lutem para que o diabo se converta. Hipócritas, têm olhos, mas não conseguem enxergar, e ouvidos, mas não conseguem ouvir. O planejamento dessa nova cartilha faz que o homem tenha o direito de fazer o que tem vontade. Não faz mal, seja católico, budista, maometano, espírita de centro de Umbanda ou ateu. Tudo é certo para se alcançar a glória de Deus, guiado por Jesus Cristo. Esses são os ladrões, os fornicários, os corruptos, os mais verdadeiros desafiantes diante do Santíssimo Sacramento. A messe é grande, mas os operários são poucos. Felizes dos que leem, acreditam e divulgam as profecias deste grande livro, a Palavra Viva de Deus, porque serão chamados de filhos da luz.